Nessa semana eu fui ao médico, o Dr. Tiago Leal, e quando eu estava no consultório, ele me disse que a filhinha dele, certo dia, perguntou para ele: "Papai, por que é que existe exército?" E aí eu fiquei pensando na dúvida de uma criança e como é que essa dúvida pode, na verdade, ressonar na cabeça de muitas pessoas, inclusive pessoas muito mais velhas. Então, esse vídeo de hoje não vai ser uma discussão sobre a criação e as razões de existência do exército brasileiro, como muitos aí podem esperar, né? Não, eu quero discutir um pouco mais, como se eu estivesse realmente explicando para uma criança o porquê que existem forças armadas, o porquê que existe esse contingente de pessoas que se dedica a esta atividade em basicamente todos os países do mundo. Para fazer essa explicação, eu vou ter que voltar lá atrás, mas muito atrás mesmo, no nascedouro da civilização humana. E o ser humano, como um animal tribal que é, aquele animal que se organiza em bandos, em tribos, em pequenos grupos que necessariamente são bastante coesos e acabam rivalizando com outros grupos, sempre teve, desde os seus princípios primórdios, ainda no final do Pleistoceno, o conflito como um dos seus traços mais marcantes. E agora você tem que parar para imaginar aquela comunidade de seres humanos pré-históricos, ainda caçadores-coletores, que se estabeleceram numa região que por acaso tem ali um pomar bastante frutífero, né, bastante rico, e que tem uma nascente, tem um rio próximo, que o cara consegue fazer uma pesca, e também tem um rebanho por perto ali, que pode oferecer algum tipo de carne. Você percebe que esse local é um local bem interessante para se viver, né? E que, inevitavelmente, vai levantar a inveja e o desejo de outros grupos. Então, esses outros grupos vão acabar em algum momento atacando esse grupo que está alojado nesse local bem vantajoso. O que acontece durante um ataque desse é que você vai ter que comprometer todo o seu grupo, incluindo idosos, mulheres e crianças, na luta, na defesa do seu próprio território. E isso normalmente não termina bem, porque envolver todo tipo de indivíduo que não tem as características físicas mais adaptáveis para o combate pode, na verdade, gerar um grande banho de sangue e te fazer perder aquela batalha. Então é exatamente nesse contexto aí que vão nascer os primeiros grupos dedicados à guerra. Quando aquele líder tribal decide que aquele grupo de homens que antes podiam ser caçadores, coletores, enfim, fazer todo tipo de serviço, agora vão se dedicar exclusivamente a melhorar suas capacidades de combate. Então, você cria essencialmente o que hoje a gente conhece como um pequeno exército para a defesa daquela tribo. É claro que esses termos como exército, militar, são termos que só são usados há cerca de 500 anos para cá. Então nós estamos falando de conceitos muito maiores do que esses termos, mas se você quiser usar esses termos mais modernos para designar essas forças, não vai ter problema nenhum. O elemento principal desse tipo de força dedicada à defesa ou ao ataque, né, dedicada à guerra, vai ser o soldado a pé, o infante, a parte individual daquilo que vai se conhecer como infantaria. E se você ainda não ligou a raiz da palavra infantaria à infância, criança, a ligação está bem clara aí, significa isso mesmo. Na verdade, são jovens, cheios de energia, cheios de vontade de exercer sua masculinidade e também de buscar o heroísmo que compõe a infantaria. E para dar uma chance adequada de vitória a esses infantes, a esses soldados, você precisa de mantê-los num bom condicionamento físico e também providenciar para eles as melhores armas, que naquela época se traduzia por uma lâmina, uma espada pequena, um punhal, para que isso fosse usado contra o inimigo em campo de batalha. Da mesma maneira, com esses objetos perfurantes sendo utilizados em campo de batalha, surge a necessidade de proteção contra os mesmos. E é daí que surgem os primeiros apetrechos que mais tarde vão se tornar as armaduras. Bom, já nessa primeira época aí se percebe que o conjunto
vale bem mais que o indivíduo, ou seja, é necessário que os seus soldados treinem em conjunto e sejam capazes de lutar em conjunto. E é daí que surge a necessidade de ordem dentro do exército, dentro das forças armadas. É daí que surge toda a marcialidade e a necessidade de se cumprir ordens de forma inquestionável. Porque, do contrário, aquela força não vai conseguir executar certas manobras que exigem sim um grau de exposição bastante grande ao perigo de cada indivíduo daquele, mas que no final pode levar à vitória daquele estado, daquele grupo, daquela tribo, através do combate corporal. E já que agora a gente está falando de um grande número de pessoas numa batalha, numa luta, é necessário que você identifique quem são os seus soldados e os soldados do seu inimigo. E é daí que surge a necessidade dos uniformes, que nem a gente pode dizer que eram uniformes na época, mas cores próprias, padrões próprios, um tipo de apetrecho próprio que identifique o seu militar na área de combate. Conforme os séculos passam, isso sim vai se transformar nos uniformes de combate que a gente tem hoje. Mas eu disse que a infantaria é o elemento principal das Forças Armadas e não o único, até porque a especialização que designa muito bem esses infantes, homens jovens no auge de sua idade produtiva, que são especializados no uso da violência contra uma força contrária, também precisam de outras forças auxiliares para ajudar a atingir a vitória final. E neste caso, desde o primeiro conflito, o ser humano já pensava em como obter uma vantagem maior no campo de batalha. Você já deve ter percebido que quando você sobe num prédio, no andar de cima da sua casa, você tem um campo de visão muito melhor sobre os arredores do que as pessoas que estão lá no chão, não é mesmo? Então, é a partir daí, a partir dessa necessidade de se enxergar melhor o campo de batalha, que o primeiro cara subiu no primeiro cavalo. Mas além de ser uma plataforma móvel que dava ao soldado uma melhor visão do campo de batalha, o cavalo também é bastante veloz, ele é bastante forte, tem uma durabilidade alta, então o cavalo, a cavalaria, acaba se tornando uma força à parte, com aplicações distintas daquela da infantaria. Por exemplo, o cavalo pode simplesmente intimidar o adversário meramente com seu tamanho e o fato de estar correndo no campo de batalha. Mas além disso, ele pode dar ao cavaleiro a oportunidade de fazer ataques muito rápidos e escapar da reação adversária justamente pela velocidade de galope do animal. E através dessas características que eu falei, que você vai perceber que ao longo da história a cavalaria sempre foi bastante ornada, cheia de detalhes, cheia de apetrechos no cavalo, justamente para ampliar seu valor como figura intimidadora no campo de batalha, e também as diversas especialidades de cavalaria que foram desenvolvidas e foram utilizadas ao longo de todo esse tempo. A cavalaria leve, os dragões, a cavalaria pesada e outros e infinitos usos para esse animal. Da mesma forma, também foi naturalmente percebido que se ter a habilidade de atingir seu adversário de uma boa distância, ou seja, sem que os dois elementos cheguem à distância de combate corporal, é também uma vantagem muito grande, e é daí que vão nascer os primórdios do que hoje a gente chama de artilharia. Imagine então você, naquela época, na antiguidade, duas forças antagonistas separadas por uma boa distância, e nesta primeira força, um grupo de homens, talvez um pouco menor, mais magros do que os infantes, começa a girar umas tiras de couro com pedras a grande velocidade e de repente lançam essas pedras contra a força adversária. Essas aí são as fundas, bastante conhecidas nas histórias bíblicas e que mais tarde foram complementadas pelos famosos arco e flecha, um conjunto de armas de longa distância que marcou a história humana durante milênios, e também mesmo antes de Cristo a gente já tem a invenção da artilharia de grande porte, que a gente pode chamar de artilharia pesada, as catapultas e outros dispositivos semelhantes. Olha a complexidade que esse negócio de exército já chegou,
Mas pensa bem comigo, se existe essa complexidade toda para levar essa força para o campo de batalha, como é que você vai garantir que não vão faltar suprimentos para essa força? Afinal de contas, eu acho que é um dos piores cenários possíveis você estar no meio de uma batalha e de repente não tem mais com o que combater, né? É praticamente uma sentença de morte. Então é justamente daí que surge a preocupação com a famosa cauda logística, os suprimentos. A intendência militar nasce dessa necessidade de se manter essas tropas bem abastecidas. E lembrando muito bem de Napoleão Bonaparte, há 250 anos no passado, disse que o exército marcha pelo estômago. Então não é só levar armas e pedras para a linha de frente, você tem que levar comida, que é o básico para que aqueles militares sejam mantidos em bom estado. Viu que agora a gente já está falando de forças armadas, que tem um conjunto grande disposto lá na linha de frente e uma grande cauda logística que se retrai até a retaguarda? E imagina essa força na linha de frente sendo bem grande, já numerando na casa dos milhares de pessoas. Coordenar tudo isso aí requer uma outra especialização, que são as comunicações, ou sinaleiros, como a gente conhece hoje. Um dos primeiros caras que a história se lembra que exerceu esse trabalho aí foi o Feidípides, que correu desde a cidade de Maratona, na Grécia Antiga, até Atenas para informar o governo grego de que eles haviam vencido a Batalha de Maratona. Justamente por isso, essa distância de cerca de 42 quilômetros entre as duas cidades, hoje é comemorada como a maratona, um dos esportes de atletismo mais populares do mundo. E para fazer com que todo mundo consiga identificar esses sinais de comunicação, os sinaleiros utilizavam em campo de batalha métodos como bandeiras coloridas e também chamados sonoros através de instrumentos como tambores ou cornetas. Você já percebeu aí, então, onde que isso chega nos nossos dias, né? E o que dizer, então, daquela habilidade super valiosa que é saber mais do que o seu inimigo? Ou seja, você ter a capacidade de descobrir onde ele está posicionado, isso dias, horas antes da batalha. Descobrir qual que é o tamanho da força adversária, como que ela está se deslocando para poder interceptar ela no campo naquele local ideal que você planejou. Imagina o quanto que isso é valioso. Eu estou falando, claro, da arma de reconhecimento. O reconhecimento, ao contrário da cavalaria, ao contrário da infantaria, é composta por elementos de constituição bastante leve e ágil, normalmente não detendo nenhum tipo de couraça, blindagem, proteção ou uma proteção bastante leve, porque a principal característica do reconhecimento é sua agilidade. Reconhecedores naqueles primeiros tempos eram justamente homens mais ágeis que se esgueiravam, que sondavam a linha de frente bem adiante da força principal, tentando localizar a força adversária. Uma vez que essa força fosse localizada e analisada, essa informação então tinha que retornar o mais rápido possível para a força principal. E é claro que rapidinho começaram a fazer uso de cavalos na força de reconhecimento. Mas olha só, uma vez que você tem todas essas informações sobre o seu adversário e tem a sua própria força bastante grande, organizada, como a que a gente está falando agora, você é enfrentado com um problema. O que fazer com essas informações? Daí vai surgir um outro setor das Forças Armadas, que é justamente o de inteligência. A inteligência está associado a um outro conceito bastante popular que hoje a gente conhece como Estado-Maior. O Estado-Maior é um termo que designa a administração da força militar, no nível mais alto possível. Então é lá no Estado-Maior que são tomadas as decisões do que fazer em seguida. Pensa comigo aqui que as pessoas que integram esse Estado-Maior têm que ser pessoas bastante capazes, de inteligência muito aguçada e com uma carga de estudo muito grande para poder entender exatamente o que aquelas informações significam e como agir diante delas. Preparar um ser humano para exercer esse tipo de atividade custa muito, demora muito
e é em si uma atividade muito complicada. Então você não precisa fazer isso com todas as tropas, com todos os militares. Você escolhe apenas um grupo diminuto de militares e os capacita para exercer esse tipo de atividade intelectual. E é isso aí que faz surgir a diferença entre o oficial e o soldado ou praça, como conhecemos aqui no Brasil. Enquanto o praça é um militar que executa ordens, o soldado, o cabo e o sargento na categoria de hoje, os oficiais são militares que concebem ações, que coordenam, que pensam e divisam em termos de tática e estratégia. Essencialmente, eles são os acadêmicos, os profissionais de nível superior dos militares. E dentre a categoria dos oficiais, existe também as diversas patentes que levam do mais júnior ou jovem deles até o mais sênior, o mais antigo e o mais capacitado, que é, no nosso caso hoje, o general. Mas se você tem curiosidade para entender a etimologia e a natureza de cada uma dessas patentes, eu já expliquei isso nesse vídeo aqui. Se você tiver curiosidade, dá uma olhada lá. Olha só onde a gente chegou desde aquele ponto de uma tribo atacando outra tribo e você ter que dedicar alguns homens à atividade pura e simples da guerra, né? Já chegamos a uma força muito grande, complexa, móvel e bastante escalada numa estrutura piramidal que tem por objetivo vencer batalhas. Mas hoje também você pode perceber que forças armadas não são meramente o exército, né? Existem forças armadas também no mar, a marinha, e também no ar, no céu, a força aérea. E esses tipos diferentes de forças armadas existem porque os militares têm que atuar num escopo maior do que somente a terra. A gente chama isso de sistema de camadas, que atualmente tem 5 níveis. Mas para não ficar complicado, vamos tentar entender cada um deles individualmente. O primeiro nível desses seria justamente a terra. Então você vai pensar num terreno grande, num país de dimensões grandes, na qual diversas tribos, diversos povos diferentes disputam a primazia, disputam a liderança daquele território. Então, os militares desses diversos povos vão se encontrar naquelas famosas batalhas de campo, né? No meio, normalmente, de uma área descampada, e vão combater ali até que a força mais bem equipada, a mais bem liderada, em muitas das vezes a força maior, vença e se declare a dominante. Mas uma olhadinha rápida no nosso planeta Terra nos mostra que os nossos corpos de terra estão cercados por corpos de água. Então, qual que é a vantagem de uma força terrestre como essa que a gente descreveu até agora, num cenário em que você tem que atravessar um grande curso d'água, como um rio bastante largo ou mesmo um pequeno mar? Daí surge a necessidade de você ter uma força militar dedicada ao combate na água. Daí surge a necessidade de uma marinha. E normalmente quem controla a água vai poder controlar a terra, porque a água é a segunda camada do nosso modelo. Historicamente, você percebe que as grandes potências militares, da antiguidade até os anos recentes, são também grandes potências navais. A gente pode citar Roma, os otomanos, os espanhóis e também, mais recentemente, os britânicos e os norte-americanos. Isso porque ter uma marinha forte que domina os mares te dá a capacidade de deslocar seu exército, suas forças armadas, para basicamente qualquer local, qualquer litoral e qualquer ponto que você queira atacar no fim das contas. E desde a antiguidade até o começo do século XX, possuir uma marinha de guerra pujante, forte, era o maior atestado de pujança militar que uma nação poderia ter. Isso, é claro, até a invenção do avião. Aí as coisas se modificam bastante, porque os navios podem se deslocar nos corpos d'água de litoral até litoral, mas os aviões passam literalmente por cima de qualquer coisa. E como foi comprovado a partir dos anos 30, navios são presas muito fáceis para ataques aéreos, o que forçou uma mudança bem grande na proporção de gastos das grandes potências militares, desta vez para construir
uma gigantesca e imponente força aérea, que é a terceira camada do nosso modelo. A gente viu aí, especialmente a partir da segunda metade do século XX, que o país, a potência que tem a maior força aérea, que tem a força aérea mais pujante, é normalmente a dominante, porque ela tem a capacidade de atacar de forma muito mais rápida, muito mais eficaz do que anteriormente somente com a Marinha. Mas o problema não termina aí, e para a gente continuar a explicação, nós vamos ter que voltar lá naquela capacidade bem valiosa que é o reconhecimento, você lembra? Então, com a invenção dos aviões, fazer fotos do território inimigo, se tornou uma arma militar muito valiosa. Durante os grandes conflitos mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as fotos feitas do território inimigo, das posições militares inimigas, forneceram dados preciosíssimos para seus adversários, que podiam estimar a força inimiga e atacá-la com uma precisão bem grande. Mas da mesma forma que esses aviões reconhecedores começaram a voar sobre o território inimigo, esse inimigo também criou maneiras de abater esses aviões. Além disso, num campo de batalha global, existem regiões que estão muito além do alcance das aeronaves, no coração de alguns continentes, como por exemplo no centro do continente americano ou no centro do território russo, como a gente viu durante a Guerra Fria. Então, muitas vezes o reconhecimento feito por aeronaves pode não ser o mais adequado. E daí que surge a quarta camada do nosso modelo, que é o espaço. E também na segunda metade do século XX, começaram a ser colocados no espaço os primeiros satélites de reconhecimento terrestre, ou seja, satélites que fotografam o território inimigo, os famosos satélites espiões. Então, mais uma vez, agora além de controlar terra, mar, ar, a potência militar que quer ser a dominante também tem que controlar o espaço. Até a quarta camada a gente pode observar que a dominância de uma potência militar está diretamente ligada ao tamanho do seu orçamento. Até porque manter exército, marinha, força aérea e também uma força espacial demandam muito dinheiro. Mas aí, recentemente, de 30, 40 anos para cá, surgiu a quinta camada desse modelo, que é o ciberespaço ou espaço digital. Hoje, eu não preciso nem dizer, a nossa vida se baseia na internet e a imensa maioria das nossas atividades são realizadas no meio digital. E esse meio digital dá acesso a todas essas outras tecnologias militares, sejam terrestres, navais, aéreas e também espaciais. Já foram registrados diversos ataques cibernéticos que conseguiram inutilizar satélites durante muito tempo, e inclusive o mesmo tipo de ataque já causou danos bem grandes a aeronaves, navios e também forças terrestres. Mas como essencialmente esse tipo de ataque pode ser feito através de um simples terminal de computador que custa muito pouco, a guerra na quinta camada acaba desbalanceando um pouco o equilíbrio de poder na área militar que durou durante séculos da nossa história. Bom, eu creio que eu já fui longe demais aqui numa explicação que deveria ter sido feita só para uma criança, mas eu espero que tenha ficado claro para quem não entendia, assim, os preceitos, os primórdios da necessidade da existência de forças armadas nos diversos países através do mundo todo. Bom, se você gostou desse vídeo, então compartilhe ele com seus amigos e também dá um joinha pra gente e não se esquece de se inscrever na Sala de Guerra para não perder mais nada. Mas antes de ir embora, confere aí a nossa seção de vídeos Premium. Já está no ar a história completa da bomba atômica pela Sala de Guerra. São 3 episódios recheados de informação, totalizando 3 horas de documentário como você nunca viu antes. Para entender de vez esse episódio definitivo da nossa história recente, se torne membro do canal para acessar o SDG Premium e boa diversão. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição.
Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.